Minha gente querida, muito boa noite. E temos uma chuvinha abençoada caindo, que beleza. Com a graça de Deus. Vamos começar as nossas leituras com o livro 12 Passos Rumo à Paz Interior, escrito pela Peregrina da Paz e traduzida por Mileco, nosso companheiro de doutrina aqui no Rio de Janeiro. A gente leu até ontem as 3 preparações para paz interior. A primeira, atitude correta em relação à vida. A segunda, colocar a vida em harmonia com as leis que governam o universo. A terceira, coisas que são únicas para cada existência humana e a gente tem que encontrar a nossa. E há uma 4ª preparação. Vamos continuar. Há uma 4ª preparação, a simplificação da vida, a fim de que tenhamos bem-estar interior, a fim que o psicológico e o físico estejam em harmonia em nossa vida. Isso se tornou muito fácil para mim. Logo depois que dediquei minha vida ao serviço, senti que já não poderia aceitar senão o que me fosse estritamente necessário, uma vez que outras pessoas no mundo têm menos do que precisam. Isso me moveu a baixar minha vida ao nível de minhas necessidades. Pensei que seria difícil, julguei que me exigiria grande sofrimento. Mas estava muito errada. Agora que possuo apenas o que visto e o que carrego em meus bolsos, não me sinto destituída de coisa alguma. Para mim, o que quero e do que necessito são exatamente as mesmas coisas e ninguém me poderia dar aquilo de que não preciso. É uma simplificação que a gente acha mais difícil, né? Mas que a gente tem que começar aos pouquinhos a abrir mão do desnecessário. E muita coisa que a gente faz, que a gente vive, é muito transitório, muito rápido, muito efêmero. E não é importante. Vamos pensar nisso. Amanhã a gente continua com a explicação dela. Agora vamos para o Livro dos Espíritos. E a gente está falando aqui dos espíritos protetores. E Kardec perguntou: espíritos familiares são os mesmos a quem chamamos simpáticos ou espíritos protetores? Há gradações na proteção e na simpatia. Dê o nome que quiser. O espírito familiar é antes o amigo da casa. E Kardec faz uma nota aqui para explicar tudo isso. Das explicações acima e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se afeiçoam ao homem, pode-se deduzir o seguinte: o espírito protetor, anjo da guarda ou bom gênio é o que tem por missão acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre a natureza superior com relação ao protegido. Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, com o fim de lhes serem úteis, dentro dos limites do poder de que dispõem, que são quase sempre muito restritos. São bons, porém, muitas vezes pouco adiantados e mesmo um tanto levianos. Ocupam-se de boa mente
com as particularidades da vida íntima e só atuam por ordem ou com permissão dos espíritos protetores. Os espíritos simpáticos são os que se sentem atraídos para o nosso lado por afeições particulares e ainda por uma certa semelhança de gostos e de sentimentos, tanto para o bem como para o mal. De ordinário, a duração de suas relações está subordinada às circunstâncias. O mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso, que se liga ao indivíduo para desviá-lo do bem. Obra, porém, por impulso próprio e não no desempenho de missão. A tenacidade da sua ação está em relação direta com a maior ou menor facilidade de acesso que encontre por parte do indivíduo, que goza sempre da liberdade de escutar a sua voz ou de fechar seus ouvidos para ele. Então, aqui está o resumo geral de tudo. O espírito protetor é aquele que vem com a missão de nos ajudar. O espírito familiar é aquele que nós temos laços dessas ou de outras vidas, que são espíritos que familiar no sentido de família mesmo, que foi ligado a nós por laços familiares, ou aquela família mais abrangente, né, de amigos, tão amigos que a gente considera irmão, que a gente considera pai, mãe, a família que não é de sangue, mas que a gente tem muita consideração. Então, são espíritos, como ele diz aqui, que são bons, mas não são tão adiantados quanto o espírito protetor, que tem uma missão. E ele pode às vezes até atrapalhar, porque ele quer ajudar e não sabe como, e ainda não tem adiantamento para se ligar a nós sem se envolver muito emocionalmente, e isso pode às vezes prejudicar. É como a superproteção. Então, eles precisam da permissão dos espíritos protetores para poder agir, para poder nos influenciar. Mas, se a gente não estiver bem ligado ao espírito protetor, eles podem acabar nos atrapalhando mesmo. Então, a gente tem que ter cuidado. Espíritos simpáticos são aqueles que têm as mesmas tendências nossas. São afeições particulares, são amigos, são colegas, são gente que se afeiçoou a nós, que tem os mesmos gostos, os mesmos sentimentos. E isso pode ser nos dois níveis, o bem e o mal. Quando a gente está com raiva de alguém, a gente está atraindo espíritos simpáticos que estão nessa faixa de vibração de raiva, de inveja, de ciúme, e acaba querendo atrapalhar a nossa vida, não para fazer o mal para nós, mas querendo colaborar com o nosso mal. Esses são mais complicados. Então, a gente tem que estar a vibração boa o tempo todo, de preferência. E existem os espíritos imperfeitos ou perversos, que podem se ligar a gente porque a gente está nessa perversidade, e pode se ligar a gente para nos prejudicar mesmo. São aqueles que a gente já prejudicou no passado, que a gente tem dívidas e que ainda não nos perdoaram e não querem nos deixar em paz até
se sentirem insatisfeitos, e eles nunca vão se sentir satisfeitos a não ser quando eles consigam perdoar, porque o perdão é que liberta. Muito bem, assim, com esse resumo a gente entende muito melhor. Então vamos para o livro A Gênese, e hoje a gente começa no capítulo dos fluidos. Um novo item, as qualidades dos fluidos. Tem consequências de importância capital e direta para os encarnados a ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais. Sendo esses fluidos o veículo do pensamento e podendo modificar as suas propriedades, é evidente que eles devem se achar impregnados das qualidades boas ou mais dos pensamentos que os fazem vibrar, modificando-se pela pureza ou pela impureza dos sentimentos. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Os fluidos que envolvem os espíritos maus ou que estes projetam são, portanto, viciados, ao passo que os que recebem a influência dos bons espíritos são tão puros quanto o comporta o grau de perfeição moral deles. Seria impossível fazer uma enumeração ou classificação dos bons e dos maus fluidos, ou especificar suas respectivas qualidades, por ser tão grande quanto a dos pensamentos e a diversidade deles. Bom, parece bastante complexa essa história toda, né? Mas eu acho que basicamente a gente pode dizer assim, que que o nosso pensamento e o pensamento do encarnado ou do desencarnado está sempre emitindo fluidos espirituais, que está sempre vibrando e de acordo com o sentimento que ele tem origem e que ele gera. Então, os bons pensamentos geram fluidos bons, puros, na mesma proporção do grau de perfeição que é emitido do espírito encarnado ou desencarnado que está emitindo esse fluido, e pode ser o mau pensamento que vai gerar fluidos espirituais difíceis, viciados, que alteram a vibração também do ambiente em que está. Então, se a gente emite bons fluidos, e quando a gente ora, quando a gente está feliz, a gente está emitindo bons fluidos, a gente também altera o lugar, a energia em que a gente está vibrando. Então, vamos tomar conta do nosso pensamento para a gente não ficar gerando coisa ruim por aí, né? Muito bem, vamos terminar então as nossas leituras com a trova de Ormando Candelária, psicografado por Chico Xavier no livro Orvalho de Luz, Trovas para Jesus. Natal, escuto 2 gritos num grito enternecedor. Um mundo pedindo paz, o Cristo rogando amor.